Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Bem-vindos a mais um especial Informação, como é habitual, a atualidade diária aqui na SPT e também nas plataformas sociais através do Facebook em SPT TV Channel. No Dia dos Veteranos, a comunidade portuguesa homenageou os militares luso-americanos que participaram nas guerras americanas. O Luís Pires esteve no Parque Peter Francisco, onde se realizou a cerimónia. Dia dos Veteranos que os portugueses uma vez mais não esqueceram. Junto ao monumento de homenagem aos homens e mulheres que participaram nas guerras americanas. O Vereadores, a Associação de Comandos, os Boinas Verdes, o AIBID, figuras públicas e privadas que quiseram participar e realizar esta homenagem plena de simbolismo. Rick, este foi o primeiro grande herói veterano das guerras americanas. Peter Francisco tem a sua homenagem aqui neste local, junto ao monumento que hoje foi o palco desta homenagem aos veteranos portugueses que participaram e participam nas guerras americanas. Foi colocada ali uma coroa de flores, mas houve um pequenino discurso do presidente da Associação de Comandos, neste caso Jorge Ventura, e nós vamos aqui dentro ver exatamente o que é que aconteceu hoje, não é? Portanto, isto é uma pequena homenagem que a Associação de Comandos faz a todos os veteranos luso-americanos que participaram, portanto, participaram e participam em todos os conflitos nos Estados Unidos. Portanto, é a nossa homenagem. Eu acho que todos nós portugueses nos sentimos orgulhosos pela atuação de todos os portugueses que já combateram e combatem no exército americano. Nunca nos devemos esquecer desses portugueses. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que fizeram para estar aqui, porque é um prazer. Para além disso, na minha própria família, o meu irmão mais velho lutou na Segunda Guerra Mundial por este país e, portanto, eu dedico-lhe, ele já não está no meio de nós, mas eu dedico-lhe um pouco do meu coração hoje a ele também, que fez parte desta ligação que temos muito forte entre a América e Portugal. Houve a deposição de uma coroa de flores, que ali está. Essa coroa de flores foi aqui colocada pelos ex-elementos dos comandos e também da Marinha Portuguesa e de outras forças, Boinas Verdes. Aqui está a coroa de flores que aqui foi depositada neste local e depois aqui à frente, atrás de mim, foi exatamente o perfilar dos presentes e também o discurso de Jorge Ventura, que afinal de contas nos deu uma excelente notícia. Olha, neste momento, como tu dizes muito bem, é um projeto, nós iremos reunir na próxima semana com todos os elementos da Comissão, iremos expor o projeto a eles todos, porque a maior parte deles ainda não sabem, mas aqueles que sabem, portanto, acham o projeto muito válido. E só para te dar uma pequena dica, que é elevar o monumento cerca de 2 pés da base. Portanto, vamos ver, o nosso vereador, Augusto Amador, já se comprometeu, portanto, em financiar esse projeto. Agora vamos ver, estamos à espera, temos 3 companhias a trabalhar precisamente no orçamento. Vamos ver o que é que se consegue, porque na realidade é um projeto que é uma mais-valia para este monumento. Uma estátua que afinal simboliza os portugueses e luso-americanos que participaram e participam nas guerras americanas é apenas um pequeno contributo, mas o que é importante é que ele simboliza a nossa presença neste país e o nosso contributo para que os Estados Unidos sejam um país ainda melhor. Com o Geraldo Mesquita, aqui esteve Luís Pires para o Especial Informação. Obrigado, Luís, mais um excelente trabalho no Parque Peter Francisco. Eu lembro-me que hoje é o Dia dos Veteranos e muitos luso-americanos defenderam esta pátria, esta nossa segunda pátria, com toda a sua honra, com toda a sua dedicação.
Por isso mesmo, para todos os veteranos, luso-americanos e também os outros, o nosso muito, muito obrigado por tudo aquilo que ao longo das diferentes eras fizeram em prol desta grande nação. Cerca de 40 representantes diplomáticos internacionais reafirmaram o objetivo de declarar a pandemia de Covid-19 extinta até setembro do próximo ano, numa reunião virtual convocada pelos Estados Unidos. Cerca de 40 representantes diplomáticos internacionais reafirmaram ontem o objetivo de declarar a pandemia de Covid-19 extinta até setembro do próximo ano, numa reunião virtual convocada pelos Estados Unidos. Na abertura da sessão, Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, relembrou a meta ambiciosa de acabar com a pandemia até à Assembleia Geral das Nações Unidas, programada para acontecer em Nova Iorque entre 20 e 27 de setembro do próximo ano. O secretário de Estado sublinhou que a comunidade internacional tem que ser mais unida para acabar com a atual emergência sanitária mundial e que há uma necessidade premente de acelerar a distribuição justa de vacinas em todo o mundo. Apoiamos o objetivo da Organização Mundial de Saúde de vacinar 70% da população mundial até setembro próximo em todos os países e todas as categorias de rendimento com vacinas de qualidade e seguras, declarou Antony Blinken. O responsável destacou ainda que enquanto na América do Norte e na Europa mais de 50% da população está totalmente vacinada, na África a percentagem é inferior a 10% e que o fosso tem que ser fechado. Participaram ministros dos negócios estrangeiros da África do Sul, Alemanha, Bangladesh, China, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Itália, Noruega, Peru, entre outros países, e ainda o representante da União Europeia. Também foram incluídas instituições internacionais como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial de Saúde e organizações regionais como o Fórum das Ilhas do Pacífico, a Organização dos Estados Americanos e a Liga Árabe. A Covid-19 provocou pelo menos 5 milhões de mortes em todo o mundo, entre mais de 250 milhões de infecções pelo novo coronavírus, registradas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France Press. Nos Estados Unidos, desde o início da pandemia, cerca de 60 milhões de pessoas tiveram acesso à ajuda de organizações. São cada vez mais as famílias que procuram os bancos alimentares. São cada vez mais as famílias que procuram os bancos alimentares nos Estados Unidos. Para além da crise que veio com a pandemia e da escassez da cadeia de abastecimento, os consumidores têm agora de lidar com o aumento dos preços. Os nossos bancos alimentares veem preços que são 2 a 3 vezes superiores ao que eram há apenas 9 meses. Desde o início da pandemia, cerca de 60 milhões de pessoas tiveram acesso à ajuda de bancos alimentares nos Estados Unidos. Ité Espinosa foi uma delas. Venho aqui porque preciso de comida para a minha família. Sabe porquê? Porque as lojas são muito caras e o meu dinheiro não é suficiente. O aumento dos preços condiciona o cabaz de compras das famílias e das comunidades desfavorecidas. Com feriados como o Dia de Ação de Graças e o Natal a aproximarem-se, têm de ser feitos alguns sacrifícios. Vai ser um dia de ação de graças caro. O peru não vai custar como antigamente. E eles não estão a dar peru, graças a Deus, estão a dar frango. Vamos distribuí-lo pelas nossas famílias. Os bancos alimentares, que aumentaram no país para satisfazer uma procura sem precedentes provocada pela pandemia, lutam agora para conseguir lidar com a drástica subida dos preços. E com os preços a aumentar, os salários estagnados, a realidade é que com o aproximar das épocas festivas, o cinto vai apertar mais e muitas das famílias trabalhadoras aqui nos Estados Unidos. A realidade de muitas famílias, a realidade de muitas pessoas passa agora por essa ajuda alimentar na maior nação do mundo. A empresa australiana Ellume retirou mais de 2 milhões de autotestes de Covid-19 aqui nos Estados Unidos, devido a um risco acrescido de falsos positivos.
informaram as autoridades de saúde norte-americanas. A empresa australiana Ellume retirou mais de 2 milhões de autotestes de Covid-19 nos Estados Unidos devido a um risco acrescido de falsos positivos, informaram as autoridades de saúde norte-americanas. A FDA, a Agência Norte-Americana de Produtos Alimentares e Medicamentos, referiu que a empresa recolheu 2,2 milhões de testes desde que foi detectado um problema de fabrico no mês passado. A FDA identificou esta recolha como sendo de classe I, o tipo mais grave, informou a agência em comunicado. A agência norte-americana disse ter recebido 35 relatórios de falsos positivos. No início de outubro, a empresa de diagnósticos médicos australiana anunciou a recolha de 195 mil dos 3 milhões e meio de testes enviados para os Estados Unidos, incluindo testes fornecidos ao Departamento de Defesa para utilização em programas comunitários de saúde. A recolha foi ordenada após relatórios de falsos positivos a níveis anormalmente elevados em alguns lotes. A empresa alargou mais tarde a recolha para mais de 2 milhões de testes, depois de a fiabilidade de outros lotes ter sido questionada. O teste rápido ao coronavírus da Ellume, um produto de venda livre, foi o primeiro autoteste de detecção do SARS-CoV-2 a receber a aprovação para utilização de emergência nos Estados Unidos, no ano passado. A empresa disse ter retomado a distribuição dos testes aos retalhistas dos Estados Unidos após ter identificado a causa do problema e posto em prática controlos adicionais. E hoje, na linha aberta, não perca o Dr. Paulo Pinho. Iremos falar sobre vacinas, sobre testagem. Por isso mesmo, fique aí, fique na nossa companhia e prepare as suas perguntas, porque vai ser de veras interessante. Vamos agora a Portugal. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 9 mortes, 1.477 novos casos de Covid-19. Os internamentos continuam a subir. Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 9 mortes e 1.477 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 383 doentes, mais 3 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 64 doentes, mais 2 do que na quarta-feira. Por regiões, o Norte contou com 322 casos e 3 óbitos. O Centro registrou mais 365 infecções e uma vítima mortal. Lisboa e Val do Tejo contabilizou mais 549 infecções e 3 vítimas mortais. Já no Alentejo, registaram 74 novos casos. Por fim, no Algarve, houve mais 118 contágios e 2 óbitos. Quanto às regiões autónomas, os Açores somaram 5 novos casos e a Madeira 44. Os dados indicam ainda que mais 746 doentes foram dados como recuperados e que há mais 969 contactos em vigilância. O número de casos ativos subiu e neste momento há mais de 35 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus em Portugal. A tragédia de Pedrógão Grande em 2017 continua bem presente. Hoje, o Ministério Público pediu a condenação, a prisão efetiva do ex-presidente da Câmara de Pedrógão Grande e de um antigo vereador, Valdemar Alves e Bruno Gomes, respectivamente, no julgamento sobre a reconstrução das casas após os incêndios de 2017. Valdemar Alves e Bruno Gomes estão pronunciados por 20 crimes de prevaricação de titular de cargo público, 20 crimes de falsificação de documentos e 20 crimes de burla qualificada, os mesmos do despacho de acusação, no processo sobre alegadas irregularidades na reconstrução de habitações na sequência dos fogos de junho de 2017 em Pedrógão Grande. Nas alegações, que demoraram 2 horas e 15 minutos, a Procuradora da República considerou que estão provados todos os factos descritos na acusação, pedindo igualmente a condenação dos restantes 26 arguidos. Para a magistrada do Ministério Público, os antigos autarcas do Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, atuaram em conluio e comunhão de esforços e de vontades, não respeitando as normas legais, com a intenção de beneficiar os outros arguidos, alguns dos quais seus amigos pessoais. Quanto aos outros 26 arguidos, a Procuradora da República, que passou a representar o Ministério Público neste julgamento, defendeu que devem ser condenados em penas de prisão suspensas, pedindo igualmente, quanto a estes acusados, condições de suspensão efetivas e eficazes que passem por devolver tudo aquilo que receberam. O julgamento prossegue no dia 18 de novembro. A Cimeira do Clima COP26, que decorre em Glasgow, continua.
Hoje o nosso colega Ricardo Campos traz-nos uma perspectiva das participações dos países de língua portuguesa e alguns dos tópicos apresentados e acordos alcançados durante a cimeira. Viva, um abraço aqui a partir de Glasgow, da COP26, desta Conferência das Partes das Nações Unidas. Esta parceria entre a SPT e o Fórum de Energia e Clima, observador consultivo da CPLP, aqui presente em Glasgow. É um gosto enorme levar à comunidade de língua portuguesa nos Estados Unidos esta nossa mensagem sobre as diversas participações que aqui existiram, das diversas delegações. Cabo Verde, a delegação de Cabo Verde tem tido uma intervenção nesta COP bastante dinâmica. Temos participado em negociações, temos participado em side events e aquilo que nós gostaríamos de levar, aliás, aquilo que nós vamos levar na bagagem vão ser as declarações sobre a floresta e o uso da terra, a declaração sobre as zero emissões dos veículos, ou Zero Emission Vehicle, a declaração sobre a agenda inovadora Breakthrough Agenda e o mecanismo de financiamento de observações sistemáticas. As áreas mais importantes para se vencer a crise climática, aumento do nível da ambição, em termos de redução de emissões dos países. Também penso se encontre formas de se atingir o objetivo global de adaptação, conforme previsto no artigo 7 do Acordo de Paris, que é uma das maiores discussões que estamos a ter aqui nesta COP. E, logicamente, a questão de financiamento. Sem financiamento, os países com menos condições, os países mais vulneráveis, os países menos desenvolvidos, não conseguem implementar efetivamente as suas ações, as suas políticas de mitigação, tanto como as suas políticas de adaptação. Existem programas, Existem programas a nível do continente sobre a preservação e a restauração das terras. A nível da União Africana, nós temos a iniciativa da Grande Muralha Verde para plantarmos, continuamos a plantar as árvores e, ao mesmo tempo, também desenvolver essas zonas que estamos a plantar as árvores em zonas produtivas. A adaptação para a África, neste caso, é o pilar que a África elege mais, porque é o continente que emite menos, aproximadamente 4 a 5% de emissão global de gases com efeito estufa, mas é o continente que sofre mais. Nós temos sempre que pautar no princípio da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, que é o princípio da responsabilidade comum. No fundo, o financiamento aos países que neste momento não geram os mesmos níveis de poluição do que outros países, mas que têm problemas seríssimos ao nível do seu desenvolvimento, ao nível da sua qualidade de vida e, portanto, têm-se dado alguns passos no reforço do financiamento, mas este é um desafio que temos que prosseguir no sentido de reforçar o financiamento às economias em desenvolvimento, aos países em desenvolvimento, porque nós temos que zelar pelo desenvolvimento sustentável do planeta e a transição climática tem que ser justa e justa também com os países que estão em desenvolvimento. E nós vamos continuar aqui na COP26 em Glasgow, a continuar a acompanhar todos os desenvolvimentos desta COP26, nesta hora muito importante, nesta hora da verdade em que temos que esperar que as nações do mundo se entendam para que sejam dados passos muito mais efetivos no combate a este grande desafio desta nossa geração, que é vencer a crise climática. Ricardo Campos em Glasgow. Desde já saiba que amanhã também iremos dar continuidade a esta série de peças sobre a atualidade da Cimeira do Clima, de tamanha importância para o futuro do mundo. O vulcão de La Palma expele uma pedra semi-preciosa usada no fabrico de joalharia, a olivina. Este cristal é vulgar nas zonas vulcânicas da região, onde está em erupção o Cumbre Vieja. O último colapso parcial do cone do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, deixou à vista um novo rio de lava onde foi encontrado o mineral valioso, a olivina. Segundo o jornal espanhol ABC, esta é uma das descobertas mais recentes entre os materiais magmáticos expelidos pelo vulcão. Numa publicação do Twitter, o Instituto Vulcanológico das Canárias sublinha que é normal os vulcões produzirem materiais como este cristal de olivina das lavas mais recentes. O cristal faz parte das peças de joalharia e encontra-se normalmente nas Ilhas Canárias devido à sua origem vulcânica.
A pedra olivina tem um tom esverdeado característico e, para além da sua beleza e da sua utilização em joias, é importante em geologia e mineralogia porque durante muito tempo foi um enigma científico. A erupção do vulcão Cumbre Vieja, ativo desde 19 de setembro, já destruiu mais de 2.500 edifícios e aumentou consideravelmente a atividade sísmica da ilha. A crise humanitária na Europa está iminente. A União Europeia e a Bielorrússia limitam-se a trocar acusações. Bruxelas está dividida entre responder à ameaça à fronteira externa e atender à crise humanitária. A porta da Europa está fechada para os migrantes que tentam entrar através da fronteira com a Bielorrússia, condenados a aguardar ao relento com temperaturas negativas e escassez de comida. A situação no terreno é preocupante, mas no conforto dos corredores diplomáticos, ambas as partes limitam-se a trocar acusações. Bruxelas acusa Minsk de patrocinar tráfico de humanos. Minsk nega e argumenta que estas pessoas apenas querem chegar à União Europeia. Atenta ao braço de ferro está a Rússia, que a Polónia até acusa de ter orquestrado a situação para alargar a esfera de influência, mas que pode ter a chave do problema. É pelo menos essa a esperança de Angela Merkel, que admitiu ter pedido a Vladimir Putin para interceder junto de Lukashenko, uma vez que estas pessoas eram vítimas de uma política hostil e estavam a ser usadas. Um apelo aparentemente inconsequente. A Rússia tinha acabado de enviar 2 aviões para ajudar as forças bielorrussas e a posição do Kremlin sobre a situação é conhecida, culpando a União Europeia de provocar a crise ao reforçar a segurança na fronteira. Bruxelas vacila entre responder à ameaça às fronteiras externas e atender à crescente crise humanitária. Para Ursula von der Leyen, o próximo passo é averiguar a possibilidade de sancionar as companhias aéreas que facilitam o tráfico de humanos através de Minsk rumo à fronteira com a União Europeia. A Presidente da Comissão Europeia apelou ainda ao acesso aos migrantes no terreno para as agências humanitárias da ONU. O acampamento improvisado tem vindo a crescer e só esta semana chegou a cerca de 1 milhar de pessoas provenientes do Kurdistão iraquiano. O Conselho de Segurança das Nações Unidas discute a situação esta quinta-feira numa reunião de emergência. Morreu o último presidente sul-africano do apartheid. Frederick de Klerk tinha 85 anos e foi Nobel da Paz em 1993. Frederick William de Klerk, o último presidente da África do Sul nos tempos do apartheid, morreu aos 85 anos. De Klerk dividiu o Prémio Nobel da Paz com Nelson Mandela em 1993 e, como último presidente do apartheid, supervisionou o fim do governo da minoria branca no país. Após uma batalha contra o cancro, acabou por morrer em casa na cidade do Cabo esta quinta-feira. Foi de Klerk quem anunciou que Mandela iria ser libertado da prisão após 27 anos, num discurso ao Parlamento da África do Sul, a 2 de fevereiro de 1990. Com o aprofundamento do isolamento da África do Sul e a sua economia outrora sólida a deteriorar-se, de Klerk, que tinha sido eleito presidente apenas 5 meses antes, anunciou também, no mesmo discurso, o levantamento da proibição do Congresso Nacional Africano. Vários membros do Parlamento abandonaram nesse dia a Câmara enquanto o presidente discursava. 9 dias depois, Mandela saiu livre. Após 4 anos, Mandela seria eleito o primeiro presidente negro do país, quando os negros votaram pela primeira vez. Uma estilista norte-americana de Nova Iorque copiou a famosa camisola polveira sem autorização e comercializou-a na internet. A dita camisola foi posta à venda por $695, quando o seu preço original não ultrapassa os 80 euros. O Estado português colocou um processo contra a estilista e já se chegou a um acordo. Em causa está uma cópia da tradicional camisola polveira, peça de vestuário típica da comunidade pescatória local, que foi lançada na coleção da estilista nova-iorquina Tory Burch. A Câmara da Póvoa do Varzim aceitou esta quarta-feira os termos de um acordo extrajudicial para resolver o conflito que mantinha com uma estilista norte-americana que produzia e vendia cópias da tradicional camisola e polveira, anunciou o autarca local. Em causa está uma ação interposta pelo Estado português, através do Ministério da Cultura, num tribunal da cidade de Nova Iorque, com o intuito de combater
à apropriação abusiva da camisola polveira por parte da estilista norte-americana Tory Burch. O autarca explicou que, por enquanto, foi pedido confidencialidade sobre os termos do acordo, considerando que foi o acordo possível, mas prometendo que, seu tempo, todos saberão os contornos do mesmo, acrescentou Aires Pereira. Em causa está uma cópia da tradicional camisola polveira, peça de vestuário típica da comunidade pescatória local, que foi lançada na coleção da estilista norte-americana Tory Burch em março deste ano e inicialmente promovida como uma peça de inspiração mexicana. A empresária colocou o produto à venda na loja online da sua marca com o preço de 695 €, como sendo design próprio e sem fazer qualquer referência ao facto de se tratar de uma peça tradicional da Póvoa do Varzim. A situação foi descoberta através das redes sociais, tendo mais tarde merecido uma reação da Câmara da Póvoa, à qual se associou o Ministério da Cultura, que deu seguimento a uma ação judicial dos Estados Unidos da América para a reparação dos danos para a cultura portuguesa e da Póvoa do Varzim. Na altura, a estilista Tory Burch, através de uma publicação na rede Twitter, assumiu que foi atribuído erroneamente uma camisola da coleção Primavera 2021 como inspirada em Baja, no México, e não ter feito referência às bonitas tradicionais camisolas de pescador tão representativas da cidade da Póvoa do Varzim. Pedimos sinceras desculpas aos portugueses. Queremos reconhecer ainda que essa importante tradição e estamos a trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal da Póvoa de forma a encontrar as melhores soluções para apoiar os artesãos locais, acrescentou o estilista. E a solução já foi alcançada. Pois é, um atropelo à nossa cultura e às nossas tradições, que ainda bem que foi sancionado, mas não deixa de ser reprovável que pessoas sem escrúpulos possam cobrar $700 por uma camisola que na verdade vale $80 e ainda por cima deturpando uma identidade que é muito única da Póvoa do Varzim. Antes de irmos ao desporto, vamos dizer e lembrar que hoje é dia de São Martinho. Por isso mesmo, se ainda não comprou as castanhas, vá já aqui a um supermercado próximo e faça provas castanhas, prova o vinho, porque hoje deve fazer isso. Se quer guardar para o final de semana, lembre-se que há muitos clubes e associações que têm a tradicional festa de São Martinho, desde a Elizabeth, a Union, a Newark, a Harrison. Por isso mesmo, veja, marque presença, conviva e, acima de tudo, reviva uma das grandes tradições portuguesas. Quero também lembrar que amanhã iremos fazer a abertura oficial, a nova face do nosso site, aqui da SPT TV Channel, por isso mesmo não perca o especial informação, porque vai ter mais um tool, como dizem os americanos, para poder estar informado. Vamos agora ao desporto. Portugal empatou na Irlanda e só precisa de empatar frente à Sérvia para se qualificar diretamente para o Mundial de 2022. Neste momento, as duas equipas têm os mesmos pontos, 17, mas Portugal conta com melhor diferença de golos, 16 marcados, 4 sofridos, contra 16 marcados e 8 sofridos. Assim sendo, só em caso de derrota é que Portugal cairia para o segundo lugar e, consequentemente, para os play-offs. Ainda no jogo, Pepe alcançou uma marca impressionante. O internacional português, defesa central do Futebol Clube do Porto, ultrapassou o lendário Vítor Damas e passou a ser o jogador mais velho de sempre a jogar por Portugal. O jogador de 38 anos fez parte do 11 inicial da seleção portuguesa na partida de hoje, frente à República da Irlanda, a contar para a qualificação para o Mundial 2022. Vítor Damas fez o seu último jogo a 11 de junho de 86, quando tinha 38 anos, 8 meses e 4 dias. Pep soma com esta partida a sua 123ª internacionalização, com 38 anos, 8 meses e 16 dias. Parabéns, Pep, parabéns ao excelente profissional que com 38 anos continua a dar cartas e a mostrar como é que se faz dentro das 4 linhas. E agora uma notícia triste para os sportinguistas. Bruno de Carvalho,
O antigo presidente recorreu esta quinta-feira às redes sociais para assinalar os 3 anos da sua detenção no âmbito da investigação ao ataque à academia. O ex-presidente do Sporting insulta os adeptos do clube. Provaram ser os adeptos mais burros da história do futebol. Injustos, manipuláveis, desprezíveis e não merecedores de nada. Fica o meu orgulho de ter servido o meu clube e a vergonha de ter liderado um bando de idiotas. Nem todos. Existem 10 que se aproveitam. Escreve Bruno de Carvalho, que conclui: nunca, mas nunca irei perdoar aos sportinguistas a sua injustiça, ignorância e a forma como, passados 3 anos, ainda espalham ódio só porque podem e querem. E fica aqui a mensagem agora minha também para si, Bruno de Carvalho. Vamos lá saber quem é o burro. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8723, 1,1463 para o euro. O real, 5,42, 0,1843. E já se fala em mau tempo para o final de semana, mas para já vamos saber a previsão para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã estão previstos aguaceiros para Newark com 66 graus, Filadélfia com aguaceiros com 63 graus, Nova Iorque com aguaceiros com 65 graus, Boston com aguaceiros com 63 graus, Hartford com aguaceiros com 64 graus, Danbury com aguaceiros com 64 graus, Miami com trovoada com 79 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 75 graus, Los Angeles com sol com 89 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 65 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Bem, já sabe que já de seguida vamos ter aqui em estúdio o Dr. Paulo Pinho, por isso mesmo prepara as suas perguntas para que possamos ter meia hora de muita informação, porque é preciso, ainda estamos no meio desta pandemia. Para já vamos encerrar o espaço de notícias, voltamos já com a linha aberta. Fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviços personalizados e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey. Vem aí um dos melhores cantores da música popular portuguesa. Zé Amaro, o cowboy português, estará nos dias 19, 20 e 21 de novembro o mais esperado regresso aos Estados Unidos. No dia 19, em Yonkers, no Clube Português, dia 20, no Clube Português de Farmingville e no dia 21, na Casa do Ribatejo, em Newark. Para informações e reservas de bilhetes, ligue já para 908-868-9118. Zé Amaro. Entre os dias 2 e 5 de dezembro, o deserto do Arizona vai ser inundado por talento português para um momento histórico, já que a edição deste ano do Mesa International Film Festival vai contar com uma secção inteiramente dedicada a Portugal. Um encontro transatlântico de realizadores como Afonso Pimentel, Yuri Alves, Pedro Marnoto e muitos mais. A curadoria fica à responsabilidade da Agência de Relações Públicas Placeable, que batizou o evento de From Portugal with Love. O talento português chega em força a Arizona com o apoio de
Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Queijo da Serra Aldeia. De Gouveia, Portugal, a suavidade e o gosto de um queijo confeccionado com leite de ovelha bordaleira à maneira antiga. Agora curado ou amanteigado. Queijo Aldeia, um néctar dos deuses da Serra da Estrela para a sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. Bem-vindo à Linha Aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão, falar apenas pelo telefone. Desde já quero dar as boas-vindas ao Dr. Pinho. Dr. Pinho, muitíssimo obrigado uma vez mais pela sua presença. Um prazer, como sempre. E vem mesmo em boa hora, Dr. Pinho, antes de abrirmos para a Linha Aberta. Já sabem, em casa, procure fazer perguntas direcionadas para o foro clínico, sejam relacionadas com a Covid ou fora da Covid, para que possamos utilizar este espaço de maneira correta e aproveitar a oportunidade de termos aqui o profissional excelente que é o Dr. Pinho connosco. Dr. Pinho, eu tenho que fazer esta pergunta. Líderes mundiais ontem afirmaram que em setembro de 2022 vão fazer tudo para que esta pandemia esteja ultrapassada. Acredita? Eu acho que a gente vamos bem encaminhados agora. Sabemos muito mais informação do que sabemos já há questão de 2 anos atrás. Temos vacinas que têm eficácia, mesmo contra a Delta, embora a imunidade não é uma imunidade permanente, é uma coisa que dentro de 6 meses, mais ou menos, começa a reduzir significativamente. Sabemos que há benefício dos boosters e temos detalhes sobre isso. E em termos de tratamentos, nós temos tratamentos agora mais dirigidos e mais certos do que tínhamos no princípio. No princípio era um cocktail de vários tipos de medicinas ao mesmo tempo. E é uma complicação. Sabemos agora que também em breve tempo vai sair uma medicina que é dedicada mesmo à Covid. Só eu acho que vai encaminhado para a gente ter em breve, agora por uma data específica, não sei se podemos pôr, porque não há nenhuma certeza, especialmente na medicina, mas estou a ver que em breve, dentro de meses, 1 ano mais ou menos, devemos estar em boa situação com isto resolvido. E já vamos voltar a esta conversa. Para já temos uma chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite, Sr. Rique. Muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Boa noite, doutor. Boa noite, como está? Estou bem, muito obrigada. Estou a falar de Newark. Faça a sua pergunta, então. Doutor. Sim. Olha, eu tomei as vacinas, né? As primeiras. E já levei a vacina da gripe. E eu ando cheia de alergias. Doutor, será alguma coisa a ver com as vacinas? Não sei, se já foi tempo, há quanto tempo é que completou as vacinas? Foi em janeiro e fevereiro que eu levei as 2 primeiras. Não. E a da gripe foi agora em outubro, não é? Não, eu não penso que seja devido às vacinas. Esta época tem sido um bocadinho estranha, o verão foi mais prolongado, a gente tinha dias de 70 e 80
há tempo breve atrás, e depois o inverno veio com rapidez. Isso há sempre a tendência de fazer a modificação nas coisas que provocam alergia no ambiente. Penso que é mais devido a isso. Mas eu ando desgraçada de coceira no meu corpo. E não, já me disseram que é das vacinas. Na sua opinião, não é? Não penso que seja a vacina. Eu penso que é mais devido ao clima. Em termos de comichão, uma das coisas mais fáceis que pode fazer, e então na época de inverno começa a pele a secar um bocadinho mais devido ao clima lá fora, devido ao facto que o aquecimento tem a tendência de secar um bocadito. Pode usar pomadas, quer dizer, à venda na farmácia. Eu ando na dermatologista, já fiz 2 exames e amanhã vou fazer outro. Eu não sei, sinceramente, eu fico desorientada. Terá a ver com o sistema nervoso também? Pode também ser isso, mas o que o dermatologista também pode indicar é, de facto, fazer provas de alergias para confirmar que, de facto, não é uma alergia específica em qualquer coisa que você tem no seu ambiente. Amanhã vou exatamente fazer essa prova. Yeah. Porque ela já me fez uma biópsia de umas bolhas que me apareciam nos braços. Não eram bolhas, eram manchas, assim, vermelhas, e com cor de inflamação. E ela fez biópsia. Diz que era... Não, aquilo, como é que é? Ai, Deus. Agora me fugiu o nome. Mas esta noite me saiu uma bolha assim ao lado das costas. E eu fui ao doutor e me disse que era shingles. Eu estou tão preocupada, mas tão preocupada, que eu sinceramente nem sei o que digo. Essa prova de alergia, eu acho que lhe vai dar muita informação. E depois de fazer isso já tem mais ideia, mas em termos das vacinas não penso que as vacinas provocassem isso. Então eu estou com a ideia de levar a terceira. O que é que me aconselha? Se está na hora, é indicado. Se tem fatores de risco especificamente, sabemos que a eficácia é recomendável. Ok, doutor, muito obrigada. Nada, um prazer. Muitíssimo obrigada também em casa pela sua participação. Já sabe, se tem qualquer pergunta para o Dr. Pinho, a linha aberta 973-264-1462. Dr. Pinho, crianças de 5 a 11 anos, uma dose reduzida da vacina da Pfizer. Qual é a sua opinião como médico pediatra? Eu estou um bocado indeciso. Quer dizer, como pediatra, eu sei que uma das grandes causas de morbidade e mortalidade em crianças são as infecções, e é especialmente nessas idades. O problema é que não temos detalhes sobre a eficácia e sobre qualquer contraindicação e qualquer problemas que vão surgir em breve depois de receber a vacina. Não sabemos o que acontece ao longo do tempo. Parecem a ser vacinas estáveis e sem grandes problemas, mas nunca se sabe, especialmente num corpo que está a desenvolver dia a dia. Também o que sabemos, interessantemente, é que, em termos de a mortalidade nas crianças entre 5 e 11 é baixíssima, geralmente provocada por acidentes, coisas que as crianças se metem e a serem atropelados e quedas, etc. Em termos eu li uma estatística recentemente que a terceira causa de mortalidade nas idades entre 5 e 11 anos tem sido a Covid. Quer dizer, não somente a Covid sozinha, podem ser crianças que têm outros problemas de saúde, mas é uma grande causa de mortalidade, embora a mortalidade em total seja baixa, é uma grande causa de mortalidade. E a outra questão das crianças é as crianças vivem em casa com adultos. E os adultos têm fatores de risco, e os professores têm fatores de risco, e os treinadores de futebol têm fatores de risco. Só para proteger a comunidade, há benefício em dar esta vacina. Mas compreendo os dois lados da situação. Nos casos dos meus filhos, por acaso, os dois são vacinados, são um bocadinho mais velhos, mas eu acho que em termos de estar confortável, para mim, para os meus familiares de mais idade, foi uma coisa que foi um grande descanso que eu recebi em eles estarem vacinados. Obrigado, doutor. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Estou sim, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? É com Maria.
Maria, tem uma pergunta para o Dr. Pinho? Pode fazê-la. Ok. Diga, por favor, não se escuta a televisão. Pode fazer Boa pergunta. noite. Boa noite. Eu tinha uma pergunta para falar ao Dr. Pinho. Pode fazer a pergunta. Ok. Dr. Pinho, é um prazer vê-lo aqui neste programa, ok? Sim. Sim, pode fazer a pergunta, por favor, senão tenho que passar por outra chamada, está bem? Não. Dr. Pinho, eu fui operada à minha cabeça que tive um aneurisma. Sim. Fui em Portugal, porque eu fui lá de vacations e fui lá. Diga-me uma coisa. Sim, faça a pergunta, por favor. Pronto, e depois eu tenho as 2 vacinas. Acha que há qualquer problema se eu apanhar a terceira? Não vejo nenhuma contraindicação, logo que fosse um aneurismo que reventou e que não há nenhuma tendência de coagular. Se recebeu as 2 vacinas, não penso que o aneurismo foi devido às vacinas. Não foi. Eu já tinha o aneurisma há tempo. O que eu acho é que, em termos de oferecer proteção contínua, deve tomar a vacina logo que não haja nenhumas outras contraindicações. Eu não vejo nenhuma razão por não tomar o booster da vacina. Ok, então, muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Não sei se temos outra chamada em linha. Aparentemente ainda não, mas eu tenho uma pergunta que nos vem diretamente da Austrália. Esta telespectadora tomou a vacina da AstraZeneca e tem muitas dores de cabeça. Poderá haver uma relação entre essa vacina e esse facto que começou a surgir? Como falei antes, há 2 palavras que eu nunca digo nas medicinas. Sempre e nunca, right? Há possibilidade, mas em termos dos efeitos contrários, são efeitos contrários que a gente vê relativamente cerca depois da vacina. Não penso que seja devido a isso. Agora, uma pessoa que nunca teve dor de cabeça e começa agora a ter dor de cabeça recente, ou uma pessoa que teve dor de cabeça e a qualidade ou quantidade de dor de cabeça começa a modificar, é razão por ser vista por um médico de família, ou até inclusivamente eu recomendava até fazer um exame neurológico por um neurologista ou até um TAC. Não penso que seja devido à vacina, mas esse câmbio de sintomas recentes é uma coisa que deve verificar que não seja provocado por outra coisa. O que a gente vê muitas vezes na medicina é que as pessoas estão tão preocupadas com Covid e será que isto seja por causa da Covid, que acabam por ignorar coisas importantes na sua saúde. Por esse motivo, vá não com o pensamento que seja por causa da vacina, mas para confirmar que não é nada mais grave ou nada mais problemático que esteja a provocar. Possível, sim, mas eu acho que as chances são baixíssimas. Um tremendo conselho, muitíssimo obrigado. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Estou sim, muito boa noite. Caiu a chamada. Sr. Doutor, outra pergunta, portanto, esta nova medicina que está a ser, portanto, estudada, o que é que poderá representar? Já falou, portanto, que é um passo em frente para a prevenção, para... Diga-nos, o que é que envolve esta medicina? Em termos do tratamento, é uma coisa que sabemos, já temos a vacina da gripe há muito tempo, right? A vacina da gripe oferece proteção contra a gripe. Há pessoas que evitam de ter a doença, as pessoas que recebem a transmissão do vírus e têm uma doença mais ligeira.
A mesma coisa acontece com a Covid. O problema é que não sabemos, agora com a vacina da Covid, quando é que existe essa queda dos anticorpos, que significa que uma pessoa já não tem essa proteção. Só para andar agora, e que para cada pessoa é diferente. Tenho um colega, por exemplo, que falei com ele hoje, que fez um teste de anticorpos recentemente, recebeu a vacina ao mesmo tempo que eu recebi. Os anticorpos dele são 100 vezes mais do que os meus anticorpos. E recebemos a vacina ao mesmo tempo, ambos não tivemos a doença. Só que cada pessoa é diferente. O que isso oferece é, no caso de uma pessoa ser infectada, não só reduz o tempo que leva a melhorar, mas a chance também de espalhar a doença às outras pessoas, evita as hospitalizações, as complicações que existem pulmonares devido a estar numa máquina de respiração. Há muitos benefícios que isto existe. Eu acho que isto é que vai modificar o jogo desta pandemia. Vai evitar que é mais outro armamento que a gente tem para reduzir sintomas, reduzir as hospitalizações, etc. É importantíssimo. Obrigado. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o gosto de falar? Meu amigo Ricky, muito boa noite. Muito boa noite. Com quem tenho... Como é que está o meu amigo Ricky? Muito bem, muito bem. Tem uma pergunta para o Dr. Pinho? Sim, hoje não é nada para si. Ok, ótimo, ótimo. Diga lá então, o Dr. Pinho é todo ouvido. Vamos lá então, está bem? Muito obrigado, muito obrigado. Pode fazer a pergunta. Dr. Pinho já tem 75 anos, mas eu sofro muito de reumatismo. E eu tomo os medicamentos, mas aqui um creme, mas aqui... Eu sei que não há medicamentos para isso, mas de qualquer maneira queria a sua opinião. Em termos de, quer dizer, há dois tipos de reumatismo que nós sabemos. Há o reumatismo que existe, que nós todos vamos ter com o tempo, que é as articulações ficam gastas devido ao caminhar, principalmente acontece nos joelhos, na coluna, etc. E depois há um reumatismo que é inflamatório, que acontece em pessoas jovens, inclusivamente crianças, que podem ter essas doenças reumáticas. O segundo tipo é uma coisa que precisam de doenças anti-inflamatórias para tratar. Agora, o primeiro tipo, o tratamento que é mais indicado é a atividade física, para ter a certeza que não ficam os músculos sem função. Muito acabados. Exato. Essas cremas geralmente são cremas anti-inflamatórios que evitam os contra-efeitos e os efeitos secundários de tomar uma pastilha que pode irritar o estômago ou pode afetar os rins. Há muito benefício de medicinas como Tylenol, quando uma pessoa está a tomar uma medicina de rotina e tem uma dor que não é controlada num dia específico, pode tomar Tylenol em cima dessas medicinas, logo que não haja contraindicação nenhuma. Eu tomo todos os dias à noite, 3 Tylenols para ver se me ajuda durante a noite. Yeah. E há especificamente um Tylenol, que é Tylenol especificamente para artrites, que é uma dose um bocadinho mais forte, um efeito um bocadinho mais prolongado, que tem mais eficácia em tratar disto. Mas eu acho que, devido à explicação que você me deu, a coisa que você pode fazer para melhorar e para não ter tantas dores nas articulações é a atividade física, para ter a certeza que os músculos se mantêm fortes. Mas o problema da tapinha isso para andar tem um problema, custa muito a andar. Ando, graças a Deus, mas não ando muito. Há outras coisas que pode fazer em termos de exercícios que também fazem o mesmo efeito. Natação, por exemplo, não tem tanto impacto nas articulações. Ciclismo, há a oportunidade de fazer ciclismo. Isso é tudo muito velho para mim. Não, mas às vezes uma maquinazita em casa ajuda e não tem tanto impacto nas articulações. Olha, é ver-lhes uma coisa, Data. Isso é uma coisa muito importante, é verdade, eu concordo consigo. Yeah. Bem, vamos lá ver. E talvez vai. Muitíssimo obrigado, está bem? Muito obrigado. Um abraço. Rick, uma boa noite para ti e muita saúde. Pá. Não te esqueças. Não. Meu filho já chamou para ti. Já chamou. Muito boa noite, está bem? Obrigado, boa noite. Pai. Temos outra chamada em linha?
Okay. Olá, doutor, uma pergunta aqui também que eu penso que é muito importante. Nós somos um povo com muitos hábitos alimentares, com muitas doenças propícias que aconteçam somente a nós ou mais propriamente a nós. O pós-Covid, um luso-americano, um português que teve Covid e que gosta de comer enchidos, que gosta... quais são essas preocupações que deve ter no dia-a-dia? O problema é que não sabemos as coisas que provocam, não sabemos, há certas pessoas que não têm nenhum sintomas prolongados após da Covid. Há outras pessoas que acabam por ter problemas neurológicos, há pessoas que têm problemas de cansaço, etc. Qualquer dieta alimentar que seja anti-inflamatória, uma dieta baseada em legumes, baseada em carnes brancas, e evitar as coisas que têm grandes quantidades de gorduras, as massas, os carboidratos. Essas dietas anti-inflamatórias são importantíssimas como parte do tratamento das pessoas que têm long COVID, porque sabemos que o long COVID é devido a uma inflamação contínua que existe no corpo. E sabemos que a dieta faz uma grande parte de evitar essas doenças inflamatórias. Não só o long COVID, mas também as doenças reumatológicas, inclusive doenças cardíacas, etc., que sabemos que a inflamação sistémica é a raiz dessas doenças todas. Só importantíssima uma pessoa... atividade física, dieta anti-inflamatória é importantíssima para evitar essas coisas todas. Obrigado, Dr. Pinho. Temos outra chamada em linha. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tenho, como há 2 meses, eu tenho umas manchas vermelhas que me apareceram nas pernas. Eu já fui ao dermatologista e ele deu-me um creme para pôr, mas isto não sai. Sem as ver, não é uma coisa que se pode necessariamente diagnosticar. Vai da coxa até aos pés e está tudo vermelho. O que acontece é que se ele deu tratamento e não respondeu a tratamento, a pele é uma coisa que é muito fácil fazer biópsia para de facto tirar um bocadinho de tecido para ver de facto o que está a provocar essa irritação na pele. A outra coisa é que a pele é a nossa janela para o que está a passar dentro do corpo. Muitas vezes até a análise de sangue, devido a vigiar outros tecidos no corpo, o fígado, o rins, etc., dão-nos ideias da razão por uma pessoa ter qualquer doença da pele. Se não respondeu ao tratamento que o dermatologista lhe deu, a recomendação é para voltar, possivelmente análise de sangue ou uma biópsia, ele pode dar mais informação sobre a razão para isso. Porque eu também estava a tomar, eu creio que isto foi a partir que eu tomei a medicina, o Trazodone, e daí o meu corpo ficou, cambiou tudo, totalmente. Mas o doutor já me tirou essa medicina e agora não sei se sou alérgica à outra que eu estou a tomar, que é o Ambien. Foi a partir daí que... É uma coisa que deve vigiar e, inclusivamente, o que eu fazia se fosse o dermatologista é possivelmente parar essas medicinas por uma temporada para ver se a pele melhorasse, especialmente como temporalmente foi associado com essas medicinas. Está bem? Okay. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Nada, um prazer. Obrigado. E vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E desde já eu quero dizer ao Dr. Pinho muitíssimo obrigado por uma vez mais estar disponível para nós, e já agora o Dr. Pinho vai-me acompanhar também de uma parte que é muito interessante, que são os aniversários, e hoje temos uma mão cheia, mais um. Vamos lá então. Parabéns, António Oliveira, 99 anos de idade. Muitos parabéns. A minha querida amiga Emília Silva, linda, linda como sempre. Parabéns, Emília. Rosa Rocha, 72 anos. Parabéns, Rosa.
Manuel Antunes, 62 anos de idade, muitos parabéns. Stephanie Ferreira, 29 anos de idade e um papagaio. Ashley Nunes, 24 anos, e eu vou corrigir, não é um papagaio, é uma caturra. E chegamos assim ao fim de mais um especial informação. Eu vou voltar a dizer muitíssimo obrigado ao Dr. Pinho. Doutor, até para o próximo mês e sugestões para esta época de muito sucesso, porque vem aí muitas comidinhas, muita festa, balancear o Covid e a saúde de cada um é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Ótimo, então, chegamos ao fim de mais uma linha aberta, neste caso, voltaremos amanhã. Você em casa continue com a programação da SPT SIC Internacional. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.